E aí pessoal, tudo bom? Tarsis aqui de novo para mais um episódio da série de quadrinhos do Opine Eventos. Agora é mês de abril e eu espero que todos estejam bem, que todos estejam em casa, respeitando a quarentena. Então, galera, aquele recadinho que a gente sempre dá no começo, dá aquele like para não esquecer, se inscreve no canal, badala o sininho para não perder nenhuma notificação dos próximos vídeos. E no episódio de hoje a gente vai falar um pouco sobre como foi que surgiu o formato, não o quadrinho, mas o formato de revistas em quadrinhos que a gente está acostumado a ver. Né? Como é que surgiu a ideia de criar esse formato? E também a gente vai dar uma observada num gênero de quadrinhos muito importante, que também ajudou a alavancar aí a venda dos quadrinhos, a popularizar, né, os quadrinhos, que são os quadrinhos de detetive. Se você se lembra, no episódio passado a gente falou de um personagem bastante conhecido desse gênero, que é o Spirit. Esse episódio de hoje a gente vai falar sobre um outro personagem que foi igualmente importante, que é Dick Tracy. Então fica atento aí, até o próximo bloco. Então, como é que surgiu o formato do quadrinho como a gente conhece hoje, né? Basicamente, em 1933, um cidadão chamado Maxi Gaines, ele teve a ideia de criar uma coletânea das tiras de jornais, né? Então, no formato de 20 por 28, né? 20 por 28, que é o famoso formato americano, né, que muita gente gosta de chamar, diferente aqui do Brasil, que é o formatinho, que é metade desse tamanho, certo? Então o cara pegou e teve a ideia de levar essas revistas, essa coletânea, como um brinde dado pelos produtos da Procter & Gamble, que é uma empresa muito grande lá dos Estados Unidos, de produtos de consumo. Então, nos produtos vinha um cupom, e esse cupom era recortado, preenchido e enviado pelo correio, né, para a Procter & Gamble. E a Procter mandava a resposta, né, do cupom como sendo a revista. Então, isso aí começou a fazer bastante sucesso, porque na época, vamos considerar que era, né, início da década de 30, pós crise da Bolsa de Valores dos Estados Unidos, ou seja, a crise financeira dos Estados Unidos. As formas de entretenimento era basicamente cinema, né, mas para um público mais adulto, adulto jovem e adulto, e a TV estava no início, ainda bem no início, né, e era um produto caro, né, não era todo mundo que tinha. Então, as crianças só tinha basicamente que brincar e ler as tiras de jornal, e os quadrinhos vieram como uma resposta a essa maneira de entretenimento das crianças. Era aquele tempinho que a criança passava lendo. Então, o que é que acontecia? Ele veio com essa ideia, a Procter & Gamble abraçou e foi um sucesso estrondoso. Né? Só que o Maxi Gaines, ele não parou por aí, ele idealizou a coisa, disse: caramba, eu vou pegar outros, né, outros fabricantes e jogar essa ideia para ele. E eles abraçaram também a ideia. Então aí veio a Milko Malt, a Canada Dry, a Wetton, a Kinney Shoes, né, a grande fabricante de sapatos, né, da época. E eles pegaram a ideia e foi a mesma coisa, só que a revista vinha com coletâneas de tira de jornal, como eu falei, então vinha com histórias variadas, não era uma história só. E o formato era grande, né? Não era uma revista fininha, foi uma revista relativamente, né, com bastante conteúdo. Então vinha muita coisa para a criança ler. Ele pegou essa ideia e jogou para as lojas de departamento também. Então o que é que acontecia? Ele pensou, se eu colocar um preço, né, que a revista era dada como brinde, então vinha de graça, né?
Então, se eu colocar um preço nisso aí, será que vende? Ele pegou, colocou um selo nas revistas e colocou o preço de 10 centavos. 10 centavos na época era uma coisa bastante irrisória que praticamente todo mundo tinha, né? Então ele foi nas lojas de departamentos, né, e jogou lá essa ideia, né? E aí as lojas começaram a colocar as revistas para vender lá nas prateleiras lá, 10 centavos, e começou a esgotar. Então o Maxi Games ele veio com a ideia de 2 títulos, né, que é a primeira dele é a Famous Funnies, né, a Carnival Comics, que é o título, né, e o segundo título é Century of Comics. Então ele colocou esses 2 títulos e cada um deles com histórias variadas, também a preço de 10 centavos. Então isso aí foi um sucesso, esgotou rapidamente, né? O que é que ele fez? Ele foi até as editoras e começou a jogar a ideia também, né? Então as editoras abraçaram a início meio resistente, mas quando viu que vendia rapidamente, era um produto de rápida venda, né? Então as editoras pegaram essa ideia e fizeram o que? Não, vamos colocar isso nas bancas e vamos lançar nossos personagens, né, nesse formato. E aí, cara, foi só sucesso, né? Difundiu o formato quadrinhos, né? Comic book, como é chamado, e começou a febre. Então, quando veio em 1939, né, ou em 1938, 1939, com Superman e o Batman, aí foi só um estouro mesmo dos quadrinhos. O formato ficou padrão. E fica aí, próximo bloco eu vou falar sobre os quadrinhos de detetive. Não sai daí. No episódio passado, se vocês vêm acompanhando a nossa série de quadrinhos desse mês, né, recomendo, porque é um tema que a gente vai abordar durante o mês todo. Eu falei de um personagem chamado The Spirit. Ele é só um dos personagens do estilo detetive, de histórias detetive, então também conhecido como quadrinho noir, né? Minha gente, pelo amor de Deus, não é quadrinho noir, é quadrinho noir, da palavra francesa que significa preto, negro, sombrio, né? Então o quadrinho noir é característico primeiramente pela sua violência e pelos mistérios das histórias, né? Então são basicamente histórias de detetives ou histórias de drama também, existe o quadrinho noir de drama, né? Então, mas ficou muito mais famoso com histórias de detetive. Um deles era o Spirit, eu falei, né, do famoso Will Eisner, né? E o outro personagem que eu vou falar hoje é o Dick Tracy, né? O Dick Tracy é um detetive bem caricato, né? A espelho do Spirit, também caricato, né? Mas é um detetive bem caricato, com sobretudo, chapéu fedora e tal. E só que ele tem o que diferencia ele do Spirit é que ele é um personagem bem humanizado, né? Não tem superpoder nem nada do tipo, é um detetive mesmo, né? Daquele clássico. Mas as histórias do Dick Tracy é caracterizada primeiramente pelos mistérios que ele soluciona, né? E também pela violência, né? As histórias do Dick Tracy são bastante violentas, muito tiroteio, né? Muita morte, né? Mas uma coisa que vocês vão ver mais adiante é que os personagens, principalmente os coadjuvantes, é que dão o ar, né, o ar caricato às histórias do Dick Tracy. E é um caso bem à parte, assim. Além do Dick Tracy, o personagem principal, os personagens que permeiam a história do Dick Tracy são um caso bem à parte, vocês vão ver agora. Então, quem criou o Dick Tracy foi um cidadão chamado Chester Gould, né, em 4 de outubro de 1931. Sendo que, como eu disse no bloco passado,
né, início da década de 30, os Estados Unidos estavam sofrendo ainda os efeitos da crise financeira, e quadrinhos, principalmente os quadrinhos de detetive, se tornaram uma diversão barata. Mesmo que você tivesse lá passando perrengue lá, sem grana, sem para nada, às vezes nem para comer, quem ainda tinha uma certa grana ainda ia na banca e comprava as histórias, as revistas em quadrinho com as histórias, principalmente detetive, que era uma coisa que o público acima dos 20 anos gostava bastante, né? E era uma leitura bem fácil, né, de você pegar, ler assim depois do almoço, por exemplo. Então a Chicago Tribune Syndicate pegou as histórias do Dick Tracy e começou a distribuir, né, começou a publicar. E o Chester Gould, ele próprio, né, escrevia e desenhava com a ajuda de parceiros as histórias do Dick Tracy até 1977, ou seja, foram 46 anos à frente da história do Dick Tracy escrevendo lá, né, as histórias dele. Né, como eu disse antes, as histórias do Dick Tracy eram permeadas com bastante violência. Isso era uma coisa comum, tá, gente? Na época, não tinha uma coisa chamada censura, certo? Então era bastante comum, principalmente nas histórias de detetive, né, de terror, né, é outro tema mais para frente, mas em episódios futuros a gente vai abordar isso, né? Em história de terror tem muita coisa escabrosa assim, você lê, tal, de mostrar mesmo o cara levando tiro na cabeça, o cara sendo jogado de prédio, né, atropelamento, né? Então as mortes nos quadrinhos detetives eram mortes bem violentas e bem gráficas, né? O desenhista não poupava esforço de mostrar mesmo lá em cada quadrinho lá as cenas bastante pesadas, sabe? Então, uma característica do Dick Tracy é que ele, apesar de caricato, é que ele se mantinha bem antenado com as técnicas policiais de investigação, né, de verdade, né, da vida real. Então, a forma como ele investigava as coisas utilizava a metodologia que a própria polícia utilizava. Então, com apetrechos que a polícia tinha. Então era comum você ver tipo, o Dick Tracy falar e agir como um policial mesmo, sabe? Um detetive da polícia mesmo, com jargão e tudo direitinho, né? Que o Chester Gould, ele tinha esse cuidado de conversar com amigos dele que eram da polícia para saber como agir, como o cara falar, qual é o equipamento, né? Que tipo de armamento a polícia usa. Então era muito comum ver os policiais trajados direitinho com o uniforme da polícia, né, utilizando armamento da polícia mesmo, as algemas eram iguais, né, até os carros de polícia eram os mesmos, então ele tinha esse cuidado. Então era isso que prendia bastante o público, porque era o que eles viam no dia a dia deles, né. Uma coisa que foi interessante é que o Dick Tracy ele abordava bastante a questão das crianças, né. Então um dos parceiros dele, né, que é chamado de Junior, ele deu o nome de Junior pro garoto, porque o garoto nem nome tinha, ele foi abandonado nas ruas. Coisa bastante comum, realmente visto no início da década de 30, porque os pais e as mães não tinham como criar os filhos devido à crise financeira. Então tem muita gente que perdeu tudo. Quando eu digo tudo, é tudo mesmo, certo? Não ter o que comer, não ter casa, não ter onde morar. Então muitas crianças estavam nas ruas, então havia uma grande delinquência juvenil na época, né? Ou seja, o que a gente chama hoje de menor infrator, entendeu? Então ele pegou um garoto e começou a cuidar do garoto. Então ele começava a ensinar como era ser um detetive ao garoto. E esse garoto, que ele deu o nome de Junior, né? Dick Tracy Jr., ele meio que adotou, certo? Uma coisa que foi isso mais para frente nas histórias dele, o Dick Tracy foi acusado de corrupção, porque ele vivia uma vida abastada, né? Ele tinha carro, morava numa casa muito grande, então era comum vê-lo comprando coisas caras, certo? Então houve um tempo em que o Chester Gould ele abordou essa questão aí
do Dick Tracy ser investigado para saber se ele estava envolvido com algum tipo de corrupção, porque não se via ele sem recursos, sabe? Esse tipo de recurso aqui. Né? Então, outra coisa que era bastante, como eu falei antes, a gente vai abordar isso agora, uma coisa que era bastante caricata no Dick Tracy, e era um espetáculo à parte, né? São os personagens do Dick Tracy. Então, a começar pela galeria de coadjuvantes dele, né? Ele tem uma namorada chamada Tess Trueheart, né? E no Brasil ficou como Tess Amorosa. E era basicamente a mocinha em perigo do Dick Tracy, né? Ela sempre era pega no fogo cruzado, era sequestrada, era usada contra ele de alguma forma, né? Mas já nessa época houve um pouco tinha bastante comum esse caso da mocinha em perigo, mas nessa época o Dick Tracy ele abordava coisas como tipo a mulher independente, certo? Tanto que ele tinha uma parceira, né, que era a policial Liz, né, que ajudava ele nas investigações, ia lá pro meio da porrada também com ele e trocar tiro com ele. Então era uma mulher bastante independente, era uma figura feminina forte. Isso acontece também nos vilões, né, porque uma das vilões, né, que é a Breathless Mahoney, ou como ficou conhecida no Brasil, a estonteante Mahoney, né, era uma mulher que era uma alpinista social, né? Então ela se virava sozinha com os ricaços, certo? Então, e desde nova ela já começava a ser criminosa, porque ela aplicou golpes na própria família, deixou a própria família na miséria e matou gente da própria família para ficar com o dinheiro, né? Mas acabou presa e morreu na prisão. Né? Um outro coadjuvante, né, que é o Pat Patton, que é o parceiro profissional do Dick Tracy, ele começou bem apagadinho, assim, era um cara que não tinha muita confiança em si mesmo. Então mas depois ele chegou a ser indicado a ser chefe de polícia, né? Uma coisa interessante é que na história do Dick Tracy mostra o crescimento dos personagens, né? Ele não começa de um jeito e termina do mesmo jeito, o personagem cresce, né? O famoso relógio comunicador, né, do Dick Tracy, que foi criado pelo Al Gore, nada referente ao político Al Gore, pelo amor de Deus, certo? Ele é um relógio de pulso que era um espelho do que hoje seria o celular, entendeu? Então já naquela época tinha um pouco de visionarismo aí, de futurismo nas histórias do Dick Tracy, porque ele era comunicador. Depois ele ganhou, mais adiante ele ganhou uma tela, né, de uma telinha de vídeo, né, e depois mais adiante ainda esse mesmo relógio ganhou um computadorzinho, um mini computadorzinho, né, que o Dick Tracy recebia informações em tempo real. Então é o antecessor, né, dos celulares de hoje em dia, né, dos smartphones, né. O chefe de polícia também, que sempre, até a morte dele, vejam só, o chefe de polícia começou de uma forma e foi até a aposentadoria, só que ele acaba morrendo e é substituído pelo Pat Patton, né? O Dick Tracy era para ser o chefe de polícia, então ele abdica de ser o chefe de polícia e indica o amigo, né? O Pat Patton, para ser o chefe de polícia, né? Isso é só para falar de alguns personagens, é uma gama imensa, né, de personagens. Se eu for falar aqui dos vilões do Dick Tracy, eu vou passar um episódio todinho só falando disso, né? Então vamos para o próximo bloco. Até daqui a pouco. E é isso aí, gente. Chegamos ao final de mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado, né? Como eu falei no começo, dá aquele like no episódio, no episódio do canal, dá aquela tapa no sininho para não se esquecer depois. E, gente, fique em casa, não vai fazer estripulia, respeita a quarentena, isso é para a saúde de todo mundo, né? O coronavírus está aí assolando, a quantidade de mortes já está num número bem alarmante, a quantidade de infectados só aumenta, tá? Então, se cada um fizer a sua parte, cada um fizer o que a quarentena pede, né, essa pandemia vai passar,
Vai surgir aí os tratamentos e as vacinas contra o coronavírus. É só aguentar um pouquinho. Eu sei que tá difícil, não poder nem ir na casa de um amigo, visitar um amigo e na casa da namorada, né? Filhos que não podem visitar os próprios pais, né? Principalmente se forem idosos, porque esses são os mais afetados, são os mais vulneráveis, certo? Os idosos e aqueles doentes crônicos são os mais vulneráveis. Gente, é só ter um pouco de paciência, tá? Beleza? Então, a Opina Eventos está fazendo possível para manter os vídeos do canal, para que quem está acompanhando a gente continue assistindo, ter aquela diversãozinha, aquela coisa para tirar caraminhola da cabeça aí nesse isolamento. Então, é isso aí. Muito obrigado. Até o próximo episódio. Um beijo para você.